Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP e hoje eu tenho aqui no estúdio o Dr. Carlos Garcia, ele que é pneumologista, e vamos aproveitar para falar com ele sobre a baixa umidade que estamos vivendo nesse momento, nesse período. Bem-vindo, Carlos, ao programa VIP. Essa umidade relativa do ar, a ideal para o ser humano, ela é cerca de 60%, é isso? Obrigado, Eduardo. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Sim, a umidade boa para o ser humano, para a gente, seria acima de 60%, 60%, 80%. No inverno, no estado aqui do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, principalmente nos meses de agosto, setembro, a gente chega com umidades abaixo de 30%, Eduardo. Teve dias que nós chegamos a 15%, 14% de umidade relativa do ar. E isso é umidade de deserto? O deserto é o quê? O que é a média de umidade num deserto, por exemplo? Olha, isso aí pode estar abaixo da umidade até do deserto, né? Quando a umidade chega a 12%. Isso pode causar mal-estar, desidrata, né? Desidrata o corpo, causa dor de cabeça, ressecamento das mucosas nasais, olho seco, e causa bastante mal-estar nas pessoas. Os oftalmologistas têm bastante trabalho nesse período justamente por causa do olho seco. Outro dia eu visitei uma oftalmo que ela inclusive colocou uma sala que chama Spa do Olho Seco, que ela tem um equipamento lá que faz um tratamento específico para quem tem olho seco. Eu sou uma dessas pessoas, tenho problema com o meu olho direito, ele seca, ele não para, o filme lacrimal não para por 2 segundos. Então eu vivo constantemente à base de colírio. Eu tenho que pingar colírio cada 15, 20 minutos, eu estou pingando uma gota de colírio. Então esse período para mim, nesse quesito aí de piorar o olho seco, é muito ruim, muito terrível. Inclusive agora baixou uma frente fria agora no meio da semana que passou. A umidade já veio para 50%, eu já senti uma grande melhora na minha questão do olho seco. Mas o olho seco é o menor dos problemas da umidade, não? Então, a baixa umidade, ela resseca toda a mucosa do sistema respiratório, como nariz, laringe, brônquios, e isso afeta as defesas também do sistema respiratório e aumenta as inflamações. Então, os pacientes que têm rinite, asma, bronquite, há uma piora desses pacientes também, por conta dessa baixa umidade. Facilita a entrada de vírus quando tem esse ressecamento ou não tem nada a ver? Tem sim. A baixa umidade está relacionada ao aumento da incidência de infecções respiratórias devido a uma diminuição da defesa, da capacidade de defesa do sistema respiratório. Então, principalmente nos pacientes com portadores de comorbidades, como pacientes pneumopatas, portadores de asma, enfisema. Quer dizer, esse tipo de paciente que tem essas comorbidades, então ele tem que se prevenir, ele tem que usar a tecnologia, ele tem que produzir a umidade na casa dele. É importante. Usar umidificador. Exatamente. Hidratar bastante. Se não tiver um umidificador, aquela questão que as pessoas falam de molhar pano, molhar toalha, botar balde de água no quarto, isso ajuda, porque em Cuiabá, com o calor, todo mundo usa ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele retira mais umidade do ar ainda, né? Sim, é verdade. Fica mais baixa ainda no ambiente com ar-condicionado. O ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. É importante, se não tiver umidificador, é importante colocar uma toalha pendurada, por exemplo, na janela. Isso ajuda bastante também, ajuda mais do que o balde, porque a superfície de um balde é pequena. Uhum. Então a toalha, ela então, ajuda mais. O ideal é espalhar uma toalha aberta. Toalha aberta. Não ela pendurada só. Melhor abrir 2, 3 toalhas. Quanto mais umidade você conseguir produzir, melhor. Quanto mais umidade conseguir produzir, melhor. E um umidificador normal ligado, ele produz a umidade necessária? Olha, ele ajuda bastante, ele melhora bastante. Você pode ligar o umidificador e fechar o quarto. E ligar o ar-condicionado?
Isso, você pode até ligar antes o umidificador, deixar o quarto mais úmido antes de ligar o ar-condicionado, porque ele vai tirar aquela umidade. E eu recomendo também a redução do tempo de uso desse ar-condicionado. E não deixar em temperaturas muito baixas também. Tentar manter ele a 22, 23 graus. Que é o ideal. Que é o ideal. Pode tentar colocar um timer, né? Colocar ele 4, 5 horas. Se a pessoa conseguir dormir, deixar a temperatura... Às vezes à noite ele consegue manter uma temperatura agradável para dormir. Esse ressecamento da mucosa, ele provoca sangramento de nariz? Provoca. Piora a rinite. Ou o sangramento de nariz é sempre um vasinho que estoura? Não, ele pode provocar, sim. Pode provocar. Principalmente os moradores de Brasília, né? Tem muita gente que reclama, né? Que a umidade do ar chega a ser mais baixa que aqui. E lá é frequente as pessoas falarem que sangra o nariz. Minha esposa tem isso. Vira e mexe à noite, vai dormir, bota a mão, o nariz está sangrando. Eu nunca tinha relacionado isso à umidade relativa do ar. Sim, a umidade relativa do ar ela é maléfica. Baixa umidade é maléfica. O pós-Covid, você percebeu as pessoas retornando a consultório para reclamar de problemas pulmonares? Pessoas que tiveram Covid? Principalmente aquelas que tiveram a cepa mais... aquela de P1, né? Que é de Manaus? Isso. Inclusive você pegou. Como é que foi sua experiência pegando o Covid com aquela cepa P1? Então, eu já tinha tomado 2 doses de vacina, né? Coronavac, você tomou? Isso, eu tive sintomas gripais e fiquei prostrado. Então, eu fiquei 10 dias de repouso, mas graças a Deus eu não tive mais nenhuma complicação. E não tive comprometimento pulmonar. Zero? Não comprometeu nada? Não comprometeu, graças a Deus. Que bom, mas você pegou pacientes com comprometimento? Bastante. Mesmo vacinados? Pacientes. Então, eu peguei... Olha, mesmo vacinados, a grande maioria dos vacinados tiveram comprometimento mais leve. Leve. Isso. Mas antes da vacina, era bastante paciente com comprometimento pulmonar. 25%, 50%, 75%. Pacientes que foram internados na unidade de terapia intensiva e tiveram alta e ficaram sequelados, saíram até na cadeira de roda usando oxigênio. Se fala muito nas sequelas, né, do pós-Covid. Você tem acompanhado isso? Você acompanha alguns pacientes que tiveram essas sequelas? Acompanho. Pode ficar um pouco de fibrose pulmonar, bronquiectasias, que são broncos dilatados, mas... Quando a pessoa fica com fibrose pulmonar, isso pode ser revertido ou não se reverte uma fibrose? Então, depois que a fibrose já instalou, é uma cicatrização, né? Ela não pode progredir, mas se ela se instalou e fica estável, estabilizada, ela não reverte mais. Isso causa uma menor elasticidade pulmonar, é isso, a fibrose? Pode causar. Pode causar como se fosse um endurecimento, né? A complacência pulmonar fica mais baixa. Menor elasticidade. E o pulmão precisa se expandir, retrair, isso. Expandir. Correto. Funcionar perfeito. Sim, assim. Existe perda de capacidade pulmonar quando tem essa sequela? Existe, Eduardo, mas a gente tem... O nosso pulmão é muito grande, então ele tem uma reserva alta. Porque a gente não usa o pulmão inteiro. O ápice e a base, a gente usa mais o meio do pulmão. Uhum. Então a gente tem uma reserva muito alta. Então, assim, se causar algumas sequelas pequenas, não vai ter prejuízo funcional para o paciente. Entendeu? O que afeta mais o pulmão? Qual a doença que é mais prejudicial para nós seres humanos, pulmonar? Olha, o tabagismo, o enfisema, a asma grave, a gente tem doenças graves, né, pulmonares. A gente tem fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença bastante grave. Câncer de pulmão também é uma doença grave. Você tem algumas doenças reumatológicas que podem comprometer o pulmão de maneira grave também. Quais dessas aí que você citou que não escapam, vai matar o paciente? O efizema, por exemplo, a pessoa que tem efizema pulmonar, então, ela consegue conviver com efizema pulmonar? Consegue, né? Isso vai depender da genética e da quantidade de cigarro e de anos que a pessoa fumou.
Então, eu tenho um tio que está com 85 anos, ele tem efizema pulmonar, acho que desde os 50 e poucos anos, ele tem 30% de capacidade pulmonar, mas ele vive bem. Mas ele é fumante ainda? Ele foi fumante até os 60, 50, 60 anos. E hoje está com 85, ele tem 30% de capacidade pulmonar, ele não consegue fazer atividades que precisam de muito esforço, mas ele vive bem, ele tem uma genética que ele consegue viver bem mesmo com apenas 30%. Acho que você falou, né, que o teu pulmão tem uma reserva, né? Então, esses 30% ele consegue ter uma vida quase que normal. Então, ainda bem que ele parou de fumar. E a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a função pulmonar também com os anos. Mesmo com o envelhecimento, mesmo uma pessoa que sempre se alimentou de forma saudável, uma pessoa que sempre praticou exercício, uma pessoa que nunca fumou na vida, uma pessoa que não bebe, não faz ingestão de álcool, mesmo essa pessoa com o envelhecimento, ele vai ter uma perda de capacidade pulmonar? Sim, vai ter uma perda, mas ele vai conseguir fazer bem mais coisas que por exemplo, que seu tio que foi fumante. Uhum. Seu tio perdeu bem mais por conta do tabagismo, né? Assim, é um exemplo, eu não conheço ele, mas eu estou usando baseado no que você está me dizendo. Sim. Tem histórias também, você já deve ter ouvido falar, o paciente chegou na sua consultório e falou assim, mas minha avó tem 92 anos, fuma até hoje. O que acontece com essas pessoas que mesmo sendo fumantes, e ainda toma uma cachaçinha todo dia? O que acontece com essas pessoas que mesmo sendo fumantes, e às vezes até ingerindo álcool também, diariamente, e não arruinam o pulmão? Olha, são poucas pessoas que acontecem isso. Em que elas são diferentes da maioria? É a genética. É a genética. São poucas pessoas que fumam 50 anos e têm um enfisema leve e moderado. Não é a regra. Não é mas ela tem, ela só não... Ela tem, mas ela tem uma forma... Ela compromete o sistema pulmonar, mas ela compromete de maneira mais leve. De leve a moderado. Porque você pode ter um enfisema leve, moderado e grave. Uhum. Então, ele compromete de maneira mais leve. Menor, porque ela tem uma genética que acaba protegendo, mesmo ela fumando durante 50 anos. Não é a regra. O tabagismo ele tem histórico aí de pesquisas que dá para comprovar isso, né? Vocês têm as estatísticas disso. E agora a indústria do tabagismo inventou o tal do cigarro eletrônico, né? Tem os narguilé da vida. Esses outros produtos, eles causam o mesmo efeito que o cigarro, que o tabaco comum? Olha, o cigarro eletrônico... Você já tem alguns estudos já mostrando esses efeitos? Tem estudo sim. O cigarro eletrônico, ele causou na população jovem nos Estados Unidos uma inflamação pulmonar, o EVALI, devido à inalação de substâncias que eles colocaram nesse cigarro eletrônico. Que não se sabe o que causou essa inflamação. Óleo, aromáticos. No Brasil também está acontecendo. Muita gente, inclusive, eu já vi médicos com inflamação pulmonar que estavam fazendo uso do cigarro eletrônico. Tem acontecido com várias pessoas isso. Essa inflamação é devido a uma substância num determinado produto que foi fabricado, ou é em todos os produtos vendidos, inclusive ilegalmente, né, porque a Anvisa proibiu a venda de cigarros eletrônicos do Brasil? Todos eles podem causar essa inflamação? Inclusive a nicotina pode causar. O grande problema do cigarro eletrônico é a alta concentração de nicotina que ele tem. Porque tem mais nicotina que um cigarro comum. Muito mais. Tem uma alta concentração, ela causa mais dependência mais rápido. Então, assim, ele foi lançado pela indústria como uma maneira de tratar o vício do tabagismo. O tabagismo comum. E, na verdade, ela produz um efeito contrário, ela causa uma maior dependência. Quer dizer, e aí aquelas pessoas, aquela juventude que começou a usar por diversão, se viciou. E com agravante, né? Os jovens que usam cigarro eletrônico,
eles têm uma probabilidade bem maior de ter doença cardiovascular, de ter infarto. Teve um trabalho... Pelo uso do cigarro eletrônico. Justamente, pelo cigarro eletrônico. Por que o uso do cigarro eletrônico pelos jovens pode provocar com mais frequência o infarto? Pela alta concentração de nicotina. A nicotina que é responsável por esse maior risco de infartos. A nicotina? Isso. Porque a concentração dela é muito alta. Ela inflama vasos sanguíneos e inflama alvéolos também, pela alta concentração. E ele está associado a vários tipos de pneumonia. Pneumonia eosinofílica, essa síndrome da inflamação de alvéolos pulmonar, né? Com comprometimento gastrointestinal, que levou vários jovens para UTI e óbitos nos Estados Unidos. Até óbitos. E no Brasil, vocês têm essa estatística? Então, no caso, tem essa estatística de infarto. Em jovens? Em jovens, E casos de pneumonia, sim, tem casos relatados de pneumonia. Como é um vício novo, ainda eles estão construindo, né, essa estatística, mas já tem vários trabalhos que saíram na literatura. Leva tempo, leva bastante tempo. Falando ainda de Covid, os casos hoje são muito mais leves. A Covid não desapareceu, as pessoas ainda estão pegando Covid, mas com uma cepa menos agressiva, né? Devido também à vacinação, que trouxe uma imunidade, né, uma imunização em massa para as pessoas. Várias pessoas já pegaram e acabaram se recontaminando com a Omicron, né, devido a essa variação genética do vírus, essas mutações virais, né? E, graças a Deus, está sendo mais leve. Eu peguei essa Omicron aí em janeiro. Eu estava lá em Camboriú e senti uma leve dorzinha de garganta e, como estava um surto muito grande lá, época de férias, janeiro, eu fui fazer o exame. Fiz o exame, deu positivo, né? Eu tinha aquela suspeita da gripe também, estava tendo um surto da gripe, esqueci qual, H3, né? Uma coisa assim, que também era um vírus agressivo. E eu fui fazer mais por suspeita de ser aquele vírus da gripe, e não o Covid, porque era muito um leve arranhar na garganta. Eu falei, isso não é Covid, né? Porque a gente vê as pessoas indo para o hospital por causa do Covid e tal, dor no fundo do olho, dor de cabeça, febre, dor no corpo. Eu não tive nada disso, mas eu fiz o exame e deu positivo para o Covid. Eu tomei apenas um anti-inflamatório, a dor de garganta passou e no segundo dia já não senti mais nada. Então essa Omicron ela veio muito mais leve realmente. E eu já tinha também tomado 2 doses de vacina, né? Tomei a AstraZeneca. Então a Omicron ela é mais transmissível e na grande maioria dos casos ela causou sintomas leves. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com as exceções, são os idosos, grupos de risco, pacientes com comorbidades, que já têm uma imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Uhum. E eu sei de casos de pacientes idosos que acabaram se hospitalizados, né, que já tinham tomado a vacina e não evoluiu bem. Esse mês a Unimed está divulgando na Aquarela da Saúde, que é um programa que eles têm lá, o Agosto Marrom, que é o mês em que eles falam sobre obesidade. Os pacientes obesos sofreram mais nessa questão da Covid, inclusive com maior mortalidade. Os pacientes, inclusive com mais comorbidades, né, muitos vieram a óbito. Por que o paciente obeso foi mais prejudicado com essa Covid? Então, o obeso, ele produz substâncias inflamatórias. O tecido adiposo produz mais substâncias inflamatórias. Então, quando ele entra na doença, ele adquire o vírus, ele é infectado pelo vírus, ele já tem um estado inflamatório e ele evoluiu mais rápido para as formas graves da doença, com comprometimento pulmonar e de outros órgãos. Uhum. Então, aí ele entrava naquela tempestade de citocinas,
por conta do tecido adiposo que produz essas substâncias inflamatórias. Quer dizer, essa tempestade de citocinas aí, na época, muito comentada, inclusive, era o próprio organismo se atacando, né? Gerando aquela inflamação gigantesca. Sim, uma inflamação descontrolada que podia... Generalizada, era no corpo né? inteiro, ela não era só pulmonar. Não, sim, corpo inteiro. E aí o obeso sofreu mais com isso. Sim, isso aumentou a mortalidade. Por isso que é importante a redução do peso corporal, atividade física, porque a obesidade, ela piora, não só o Covid, mas ela piora também doença inflamatória, como a asma brônquica. O asmático, que é obeso, ele tem uma incidência bem maior de ter asma grave. Bom, né? A asma dele é sempre mais grave do que se ele tivesse o peso corporal normal. Muito bem. Ó, no próximo bloco nós vamos conversar com uma endocrinologista, a doutora Ana Gisela, e vai falar sobre esse tema que a Unimed está divulgando durante todo esse mês, o agosto marrom. Você já deu uma pincelada aí nessa área da pneumologia e os efeitos para os obesos. Gostaria de agradecer a tua presença aqui no VIP, e se quiser deixar a dica para quem está em casa de o que ele pode fazer, já falou, mas vamos repetir, para que essa umidade relativa do ar baixa não atinja a saúde. Então, é importante a hidratação, tomar bastante líquido, bastante água de coco, usar colírios, né, hidratante, lavar as narinas com soro fisiológico, usar umidificador e evitar atividades físicas no horário mais quente, entre as 8 e 5 horas da tarde. Isso é importante. E agradeço. Obrigado, Eduardo, pelo... Obrigado, Ricardo. Deixa eu aproveitar, Leandro, você falou alguma coisa aí de quem tem renite. Eu sofro de renite e por um tempo eu comecei a fazer uso daquele descongestionante, né? Que todo mundo usa, o Sorine, Narine, tudo que é esse tipo de descongestionante aí. A bula diz que eles são para usar no máximo 2 dias. E as pessoas fazem uso com quem tem problema de renite, faz uso constante desse medicamento. Só que esquece que ele é um medicamento, né? E às vezes vai no médico com um problema cardíaco ou um problema neurológico e o médico pergunta: está tomando algum medicamento? A pessoa não fala: não estou tomando nada. E esse medicamento provoca problemas cardíacos, problemas neurológicos. Sim, provoca, porque ele tem um vasoconstritor e ele tem uma absorção sistêmica, ele cai na corrente sanguínea. E pode causar arritmias, se usar durante muito tempo, de maneira crônica, pode ter efeitos cardiovasculares, sim. É recomendado 2, 3 dias aí no máximo. O que eu recomendo é usar o soro fisiológico puro. Eu aprendi isso, eu lavo o nariz 2 vezes por dia com soro fisiológico. Isso, e usar antialérgicos, né? Você pode usar antialérgicos e se tiver uma rinite crônica, pode usar um antialérgico tópico, que só tem efeito na mucosa nasal. Outra dica também, viu? Quem usa esses descongestionantes, o Nelsoro, entre outros aí, ele é um produto broxante, tanto para homem quanto para mulher, porque ele é vasoconstritor, né? Sim. É isso? Isso. Falei besteirão? Não, tá certo. Tá certinho? Tá bom. Obrigado, doutor Carlos, pela sua presença aqui no VIP. No próximo bloco, doutora Ana Gisele aqui para falar sobre obesidade. Ela que é endocrinologista. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já.